nome é Patrícia, eu sou mãe da Isis, de 10 meses, e eu compartilho um pouco sobre a beleza e os desafios da maternidade. Eu quis aproveitar esse momento que ela tá aqui, ó, comendo a uva dela sozinha, para falar um pouco sobre como foi o primeiro dia de aula dela e como nós escolhemos a escola que ela tá estudando. Vou até pegar a minha colinha aqui que eu fiz para não esquecer de falar nada. Em primeiro lugar, o que eu fazia? Eu entrava em contato com as escolas pelo WhatsApp mesmo, e aí eu pedia mais informações de qual era o horário de entrada e de saída, tanto do período da manhã quanto da tarde, e integral, como que funcionava, qual era o valor da mensalidade, para saber se estava dentro daquilo que eu podia pagar, e aí, dependendo de tudo que eu conversava pelo WhatsApp, eu marcava uma visita na escola. A minha cunhada é pedagoga e ela me deu algumas dicas do que eu tinha que olhar em cada escola. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. O primeiro é quantas professoras ou professores tem para cada criança. Eu sei que tem uma regra, tem uma lei, que eu não vou me lembrar agora se era 6 crianças para cada professor. Então eu sempre perguntava isso e eles me respondiam assim. Tinha uma escola só que limitava 6, mas eu acho que pode até 8, viu? Se eu não me engano, pode até 8. Eu sempre questionava isso, eu sempre olhava dentro da sala, que a gente chegava sempre em horário de aula, né? Então eu sempre observava quantas crianças tinham ali dentro da sala e quantos professores tinham. É importante também observar o espaço onde as crianças vão passar a maior parte do dia. Por exemplo, eu não quero que a minha filha tenha a televisão como o principal meio de distração, né? Eu quero que ela brinque. E eu sempre observava se dentro da sala do berçário tinha televisão. Teve uma que eu fui que tinha e eu até questionei. Falei, os bebês assistem TV, né? Eu acho que pelo meu questionamento, o dono da escola falou assim, é só pra gente escutar música, viu? A gente não liga a TV, não. Falei, bom, mas se não liga a TV, por que tem uma TV daquele tamanho lá dentro? Mas enfim, era uma TV gigantesca. Eu também gostava de observar se aquele lugar era seguro, bem fechado, se as crianças conseguiam escapar dali fácil, se era bem ventilado, bem organizado, enfim. A gente observava tudo isso quando ia nas visitas das escolas. Escadas também é um ponto que eu observei bastante. Se a escola tem escadas e caso a escola tenha escada, se a criança tem acesso à escada desacompanhada ou facilmente. A alimentação, ela está incluída na mensalidade? Porque na maioria das escolas que eu fui, não estava. E aí, às vezes, eles não te falam isso. Você descobre lá na hora da visita. Ou você tem que levar alguma fruta, alguma coisa. É muito comum que eles peçam para levar lanche, para levar fruta e tudo mais. Peça para ver o cardápio. Sempre tem, viu? É para ter, toda escola tem. Então, peça para ver o cardápio. Veja que tipo de alimento eles estão oferecendo para as crianças. Se possível, peça para ver a cozinha. Quando eu fui, eu não entrei porque eles estavam fazendo comida naquela hora e a gente ia só atrapalhar, né? Mas eu questionei se tinha nutricionista, como que o cardápio era elaborado. Questiona também essa questão de fazer festinha, porque assim, às vezes as crianças levam bolo para cantar parabéns na escola, super comum, né? E eu não sei se cada pessoa escolhe o momento em que vai ofertar doce para o seu filho. Então é interessante saber se tem festinha na escola e tudo mais. Então, que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Questione tudo que precisa ser pago. Se você precisa pagar lanche, se você precisa comprar uniforme, se tem apostila. Na idade da Isis, ainda não tem apostila, ela tá no berçário 1, mas a partir do B2 tem apostila. Questiona também qual é o horário de entrada e saída e a hora que o portão abre. Por exemplo, na escola que a Isis estuda, o horário da manhã começa às 7, mas o portão abre às 6h30. Então, a partir das 6h30, você já pode deixar o seu bebê lá na escola. 3 escolas chamaram mais a nossa atenção e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, sem citar nomes, claro. Eu vou chamar de escola A, B e C. A primeira escola, a escola A, ela tinha um preço bom, a alimentação a gente achou boa e o local também era muito bom. Tinha até um lugar que tinha galinha, tinha coelho, eu achei isso super legal. Mas a gente não sentiu muita segurança nos profissionais que nos atenderam e a administração da escola não tinha nenhuma flexibilidade.
Então, como a gente não tinha flexibilidade, não tinha como conversar, eu achei que não era muito interessante. A escola B era muito legal, mas tinha uma TV gigantesca dentro do berçário. Berçário não, lá era a partir de 1 ano, então eles chamavam de mini maternal. E o preço era ok, tava dentro daquilo que a gente podia pagar. E a administração em si era muito flexível, a gente podia conversar questões, alguma coisa que a gente precisasse alterar. Mas a alimentação não era muito do meu agrado, sabe? Eles serviam, sabe aquelas rosquinhas? Panko. Eles serviam aquilo, eles serviam suco concentrado, com açúcar. Não é algo que a gente quer ficar oferecendo para Isis diariamente. E isso era ofertado lá diariamente. E além disso, a gente tinha que levar fruta. Todos os dias tinha que mandar fruta para ela. Todos os dias não, você mandava tudo na segunda-feira e já ficava lá. Agora eu vou falar sobre a escola C. A escola C tinha um preço bom. O local, ele tem as suas ressalvas. Por quê que eu falo que ele tem suas ressalvas? Porque tem escada. E isso me dá um pouquinho de receio. Porém, o berçário e o maternal, eles não ficam soltos, eles não andam pra lá e pra cá a hora que eles quiserem. E eles não têm acesso à escada. Então eu fiquei um pouco mais tranquila por causa disso. E a alimentação também gostei bastante, não tem TV no berçário, a gente observou muito, a administração é conversável, então a escola C é a escola que nós escolhemos para Isis, mas vou dizer para vocês o que realmente fez a gente fechar com essa escola. Não era a escola mais barata, a gente não fechou por causa de preço, mas o que aconteceu? Eu até comentei com vocês, tô roubando a uva da criança, eu até comentei com vocês que um dia o Adriano foi trabalhar numa escola, né? Que ele trabalha com cozinha e tal. E ele foi lá ajudar, que o dono dessa escola, ele é amigo nosso. Quando o Adriano foi trabalhar lá, a gente não tinha com quem deixar a Isis, então ele levou ela junto com ele. E ela ficou lá no berçário. E aí ele veio, na hora que ele chegou em casa, ele falou assim, você precisa ver como eles cuidaram bem dela. Você precisa ver como eles têm carinho com os bebês lá. Isso foi o que fez a gente fechar com a escola. A Isis ficou quase meio período inteiro lá, pra gente saber que ela tava sendo bem cuidada, bem tratada. Não tem coisa melhor do que isso, então foi isso que fez a gente escolher aquela escola. Ontem, hoje é sábado, né, então ontem foi o primeiro dia de aula, a Isis está indo no período da tarde e a aula começa 1h. Ô princesa, calma meu amor, você não quer comer mais? A aula começa a 1h, o período começa a 1h, o meu marido levou ela lá 1h e eu troquei o meu horário de almoço pra conseguir buscar, porque eu queria muito estar lá em algum desses momentos, né? Então eu consegui buscar ela, foi bem gostoso. Ela ficou lá 1h30, que ela tá passando pelo período de adaptação primeiro, né? Então ela ficou lá por 1h30. Na hora que eu cheguei lá pra buscar, gente, ela tava no colo da professora. E a professora comentou com a gente que naquele momento ela tava começando a estranhar um pouquinho, então que daqui a pouco ela provavelmente ia chorar. Agora, na próxima semana, a gente vai ver como é que vai ser, como que nós vamos aumentar o período de permanência dela na escola, mas é tudo feito de forma gradual, né? Então eu tô bem segura, tô segura em relação à escola, tô feliz da forma que nós estamos lidando com tudo e eu espero, assim, que dê muito certo, porque a escola vai ajudar bastante a gente. Claro que a gente fica coração na mão de ter que deixar o bebê com outra pessoa, mas não tem muito o que fazer, a gente precisa, né? Não tem, a gente tem que trabalhar, então não tem muito o que a gente fazer. Então, escolher uma boa escola é, assim, o primordial a ser feito. Eu ainda tenho que colocar nome, um monte de coisa da Isis que eu ainda não mandei. Então, ao longo da próxima semana, nós vamos aumentar o período de permanência dela na escola e ver como é que ela vai se sair. Né, princesa? Outra coisa que eu achei bem legal. Opa, tem uma uva aqui, ó. Outra coisa que eu achei bem legal é que tem 5, contando com a Isis, são 5 bebês na sala. Então eu achei isso bem legal também. Confesso que quando ela foi, eu fiquei chorando em casa, que eu tava trabalhando, né? Mas
nós vamos nos acostumar, né? Todos nós vamos nos acostumar e nos adaptar a essa nova realidade. Vai ser bom pra gente, vai dar certo. Como é que foi a adaptação na escolinha com vocês? A minha filha começou agora no dia 31 de janeiro, mas no dia 4 de fevereiro ela completa 10 meses, né? Então eu vou considerar que ela começou com 10 meses. E você, com que idade que você colocou o seu bebê na escola? Vamos compartilhar o que vocês fizeram na adaptação que fez esse momento ser mais tranquilo para toda a família. Vamos conversar um pouquinho? Muito obrigada por assistir e até a próxima!